Boa noite para vocês. Estamos começando mais uma live da Ju. Hoje receberemos o queridíssimo Wander Araújo, bom despachense, escritor, meu amigo, e eu tenho certeza que você vai se encantar, porque ele é uma das referências culturais que nós temos aqui no município. E é uma live de informação para você que ama, como eu, a cultura. Então já aproveite, convide seus amigos, clique no aviãozinho. Já temos corações chegando e mal começamos. Beto já está com a gente, Wander, nosso querido convidado, Tomás, Eduardo, meu esposo, que tem sempre me ajudado aí nos bastidores da live. Muito bem-vindos. E vamos ter uma noite com certeza inesquecível e maravilhosa. Enquanto a gente faz os últimos ajustes, e eu convido o nosso querido Wander, já deixa aí pra gente o que você espera dessa noite, deixa recadinho para o nosso convidado. Hoje, nosso tema da noite é o livro Roupa Suja se lança em casa. E é muito interessante porque é uma reimpressão de um livro que já foi lançado numa época de pandemia e que não estava pertinho de nós. E a emoção toma conta porque neste sábado nós teremos o lançamento do livro aqui em Bom Despacho. Tomás também presente com a gente, Thaís, Samuel, Leandro, muito bom, gente. Já vou convidar aqui o nosso querido Wander Araújo. Boa noite, meu lindo. Boa noite, Ju. Tá tudo bem por aí? Tá conseguindo me ver? Vendo um espetáculo, como sempre. Som Obrigado. ótimo, gente. Deem um feedback para nós, imagem ok, ouvindo bem, para que a gente possa começar a nossa live hoje. De muita gente querida presente também, Wander. Fico feliz também de cá. Bom, gente, eu sou Juliana Jaber, vice-prefeita de Bom Despacho. Tenho um orgulho imenso da nossa cultura, da nossa raiz. E por isso o convidado hoje é o Wander Araújo, que eu tenho um imenso respeito, carinho, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo tema da nossa noite. E com vocês, Wander, para as suas apresentações. Fique à vontade. Muitíssimo obrigado, Juliana. Muito obrigado a todos que nos assistem pelo seu canal do Instagram e aqueles também que vão nos assistir na gravação. É uma enorme satisfação estar aqui nessa noite para poder conversar com você, com todos que nos assistem, sobre um tema que eu gosto muito, que é a literatura, que é a cultura, que é exatamente esse compartilhamento de experiências e saberes na área da cultura. Eu acompanho suas lives há um bom tempo, fico encantado, né, com todo, pode sentir mesmo, realmente é um enorme prazer assistir e perceber a sua capacidade de interlocução, de articulação de ideias e de convite, né, a várias pessoas para que possam realmente utilizar esse canal para falar um pouquinho mais para a nossa gente, não só de Bom Despacho, mas de toda a região, assuntos diversos, como nós vamos tratar nessa noite aqui, nessa live. Você quer que eu me apresente também, fale um pouquinho sobre mim, é isso? Sim. Então, claro, porque são 52 anos de história, né, Ju? E uma Uma história de superação, uma história que me inspira todos os dias. Muito obrigado. Está disposta para ouvir tudo? Com certeza, e os nossos espectadores também. Nós temos aí a Eni, que é de Abaeté, nos assistindo, sempre fiel nas nossas lives. Temos aí o Eduardo já te elogiando e Obrigado. falando que você arrasa. Imagina. Mas então, eu queria fazer uma apresentação um pouco diferente, sabe, Ju? Um pouco diferente daquela que você vai encontrar no Google, no escavador, na orelha do livro, que falam geralmente o meu currículo. Ele é um filósofo, é um escritor, é um advogado, foi funcionário do Banco do Brasil. Eu acho que isso as pessoas vão poder
realmente depois descobri facilmente. Eu queria aproveitar essa apresentação de hoje, nessa nossa live, até para que as pessoas possam compreender um pouquinho, né, dos motivos que me levam a escrever e falar tanto de Bom Despacho e fazer uma apresentação arqueológica. Eu queria falar um pouquinho mais do meu passado distante, da minha infância, da minha adolescência em Bom Despacho. E me apresentar assim, que eu acho que eu gostaria que as pessoas me conhecessem assim, para que elas possam realmente entender o propósito desse escritor bom despachense que tanto fala da sua cidade natal nos seus livros, né? Então, eu nasci em 1971, no Hospital Dr. Miguel, aí em Bom Despacho, que infelizmente não mais existe, que é um motivo também de tristeza para todos nós, mas de lá eu fui criado na roça, na Fazenda da Prata, onde eu vivi e convivi até os 7 anos no ambiente de fazenda. Fazenda da Prata, aí pertinho da cidade de Bom Despacho, ali na região das Granjas. Acho que a maioria de todos que estão nos assistindo conhece também. E foi uma experiência muito importante para a minha vida, né? Crescer naquele ambiente, no meio das goiabeiras, mangueiras, jabuticabeiras, cachorros, gatos, galinhas, etc. Então, ou seja, tudo isso me proporcionou uma aprendizagem nessa infância que hoje eu trago ela aqui para os meus escritos e que eu acho importante compartilhar com vocês também. Eu sou filho do João Bento Leiteiro, e da dona Selma, que trabalhou muitos anos também como professora e depois na prefeitura. Não sei se você sabia disso, Ju. A minha mãe foi Sim. servidora, né, aposentada da prefeitura de Bom Despacho também. E eu acompanhava meu pai, né, nas idas à cidade para fazer a entrega do leite in natura, né? Então, isso também está nas minhas histórias. Eu estou compartilhando isso com vocês aqui, porque é um pouco dessa biografia que eu acho que ajuda a entender e compreender os motivos realmente que me fizeram, né, colocar tudo isso aqui nos nossos 2 livros, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, dessa vida, né, de acompanhante de leiteiro, né, de acompanhante da minha mãe, eu fui para a escola, né? E eu fiz todo o primário na escola estadual Martinho Fidelis, ali, porque eu era morador da rua Capivari, que é a rua paralela à Rua do Céu, segue para Cruz do Monte, Tabatinga. Então, também já estou compartilhando algo que vai surgir no próximo livro, já estou dando um Oh, spoiler, né? oh, É, eu amo spoiler. a gente falar mais ao final da live. Mas, então, o motivo, né, desse local onde eu vivi a minha infância, a minha adolescência, até os 14 anos ali na Capivari, e estudando no colégio, na escola Martinho Fidelis, onde tive excelentes professoras, e que tenho somente excelentes lembranças, e que, inclusive, né, algumas delas estão presentes também nos meus livros, né? Do Martinho Fidelis, né, e também como frequentador assíduo da biblioteca, eu não me esqueço disso também, da Biblioteca Pública em Bom Despacho, eu tinha minha carteirinha, e era um dos que tinha aquela cartela preenchida, né, da biblioteca, que nem cabia mais, tinha que ficar trocando, né, porque eu lia compulsivamente, eu era um frequentador assíduo da biblioteca, que ainda funcionava na Praça da Matriz, e que eu acredito que também em breve vai migrar novamente para a Praça da Matriz. É também um projeto, um desejo, a gente pode falar depois também sobre isso. Mas do Martinho Fidelis eu fui para o colégio Miguel Gontijo, né, onde eu estudei da 5ª série até a conclusão do antigo 2º grau, que hoje chama o ensino médio, né? E, paralelamente a isso, eu tive um convite, né, já na 8ª série, para ser aprendiz no Banco do Brasil, né? Passei por um processo seletivo e entrei no Banco do Brasil, e do Banco da Escola ao Banco do Brasil, por lá fiquei por 35 anos. E mais alguma coisa, para pagar um pedágio aí do INSS. Me aposentando agora em 2020, quando me permiti, né, concluir uma nova graduação, que eu sempre sonhei, que é filosofia, que muito contribui para a minha redação, para os meus argumentos, para que eu possa realmente escrever com mais, vamos dizer assim, com mais conhecimento daquilo que se diz, né, para o leitor. E, além disso, né, eu sou também graduado em Direito, tá? E com algumas especializações nas áreas de marketing, você deve ter percebido por algumas consultorias na área de marketing também, gestão empresarial. E tive a oportunidade no Banco do Brasil, uma coisa que muito contribuiu para a minha formação também na área da cultura, de ser gestor no Centro Cultural do Banco do Brasil aqui em Belo Horizonte. Inclusive da inauguração até 3 anos dos seus anos iniciais de formação e de convite às pessoas a conhecerem aquele novo espaço em Belo Horizonte. Então, tudo isso assim, é um pouquinho, né, dessa história, desse currículo que você queria, né, que eu apresentasse, que contribui para chegar nesse Wander, que está aqui hoje, aos 52 anos, aposentado do Banco do Brasil,
redator voluntário de um canal web aí em Bom Despacho, que é Web Central, que eu tenho um E o enorme... Denis acabou de entrar aí para prestigiar a nossa live. Né? Também sou um redator voluntário do canal Multiplataformas Web Central. Enfim, eu acho que eu falei, eu não sei se eu me esqueci de alguma coisa, mas o que eu queria mesmo dizer é dessa infância e o porquê que ela se faz tão presente nos meus livros. O Wander, gente, é uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração pela família, que é a família Araújo. Obrigado. E eu conheci a irmã do Wander primeiro do que ele, que foi a Samira. Nós trabalhamos durante muitos anos juntas na universidade, Que ótimo. enquanto eu era supervisora da área de TI. Uhum. E você, Wander, foi um presente que se aproximou mais de mim ainda ano passado, né? Nós participamos de uma roda de conversa e Foi. eu me encantei pela forma de você expressar a sensibilidade. Foi Obrigado. aí, né, onde eu conheci, gente, essa obra maravilhosa aqui, pode durar o tempo de uma música, que foi uma das obras do Wander, que eu tenho certeza que ele vai falar. E eu quero destacar aqui um adendo que me chama muita atenção, né, nessa questão da sensibilidade, que é uma página onde você fala do nome do gato. Eu, assim como você, sou uma leitora assídua, né, e eu devoro livros desde muito pequena. Minha carteirinha da biblioteca também era desse Que jeito. ótimo. E um dos livros que mais me chamou a atenção na infância e adolescência foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ótimo. E lá tem um relato sobre o nome da cadela, A né, a baleia. baleia. E aí se remete ao fato de que a cadela tinha um nome, os filhos eles não chamavam pelo nome. E aí a gente tem essa ideia do pertencimento, que é onde você entra num tema importantíssimo na nossa sociedade hoje. Muitas pessoas não se reconhecem onde estão. E os seus livros trazem essa essência para a gente. E é por isso que eu te admiro todo dia mais. É por isso que quando eu preciso de alguma ajuda, gente, Wander, lê esse texto aqui, me ajuda para ver se a gente precisa de corrigir, porque você realmente traz à tona todo esse espírito de energia que a gente espera do mundo. Nossa, obrigadíssimo, Ju. Estou aqui emocionado com a sua interpretação. Tocou no ponto assim, nevrálgico do livro, que é ao falar do nome do gato, né? Os personagens de Pode Durar o Tempo da Música, eles não têm nome. Eles são invisibilizados, inclusive pela sociedade, né? E eu quis reforçar essa invisibilidade deles até no nome, né? O Gari, é a Garbosa. Né? Então, tudo aí no livro tem um porquê, né? E ao falar um pouquinho do nome do gato, dessa identidade pessoal do gato, eu queria reforçar essa necessidade mesmo que você está dizendo. As pessoas têm que ser conhecidas pelo nome, inclusive pela identidade pessoal, né? Estamos acompanhando agora, inclusive, a questão dos transgêneros, estão lutando pela identidade, pelo nome social, né? E isso realmente que você falou é importantíssimo. As pessoas precisam ser reconhecidas e valorizadas pelo seu nome, pelo que elas são, né? E eu obrigado por ter tocado exatamente nesse ponto de um livro que a gente nem ia falar muito dele hoje, que é o Pode Durar o Tempo de uma Música, mas caso, né, como você trouxe, eu achei muito bom falar, explicar o porquê disso também. E ele é importante de ser tocado porque ele adentra no nosso tema da cultura de hoje. Eu participei da primeira feira literária, onde a gente pôde adquirir esse exemplar maravilhoso, gente, autografado ainda. Prestigiei o Wander no lançamento do livro em Divinópolis, na Boutique do Livro. E eu tenho muita honra de falar que aqui em Bom Despacho nós temos grandes escritores, nós temos personalidades aqui que nos levam, através da leitura, em nossa infância, ao nosso eu. E a cultura é isso, né, Wander? É a gente olhar para dentro para então olhar para fora e crescer. Isso mesmo. E hoje você, né, além de ter esse espaço, né, que você falou de degraus que conquistou no seu desenvolvimento profissional,
você também conquistou, né, os leitores, Bom Despacho inteiro, através desse conhecimento, desta arte sua de se expressar. Obrigado. E hoje é vice-presidente, né, do nosso Conselho de Cultura em Bom Despacho. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância desse conselho, dos desafios, como tem sido participar deste momento. Excelente tópico, né? Excelente item de discussão, porque foi um convite que eu recebi no final do ano passado, que me surpreendeu até pela distância que eu estava da cidade, e me proporcionou exatamente essa aproximação. E falar do Conselho Municipal de Políticas Culturais é importantíssimo, as pessoas precisam conhecê-lo. Nós, eu, por exemplo, e os demais que representamos a sociedade civil, né, temos aí, eu, por exemplo, estou representando a literatura, mas temos nesse conselho também, da nossa sociedade de Bom Despacho, além dos servidores da prefeitura que compõem o conselho, a presidenta, inclusive, é a Rose, né, é a secretária de Cultura, né, mas temos, inclusive, representantes de todas as áreas e segmentos da cultura em Bom Despacho. Da música, a Lívia Campos, né? Eu não vou falar nomes aqui não, porque eu posso esquecer de alguém, mas do artesanato, a Marina, da fotografia, o Pedro Couto, né? Ou seja, a Alexandra, de diversas áreas que ela, né, transita em Bom Despacho também, e vários outros, né? Tem o pessoal da dança, então, ou seja, existem representantes da sociedade civil que estão participando, né, e tomaram posse juntamente comigo em novembro do ano passado, na primeira reunião desse conselho, quando nós realmente tomamos conhecimento, né, da sua composição, da legislação municipal, da criação e da necessidade desse conselho para acompanhar e dar sugestões para a Secretaria de Cultura, em Bom Despacho, para poder realmente promover e divulgar cada vez mais os diversos segmentos, as diversas áreas da cultura e as possibilidades em Bom Despacho. É muito recente, nós começamos agora no final do ano, tivemos outra reunião agora em 2023, quando nós pudemos conhecer, né, alguns dos projetos e algumas das ideias e sugestões que estão já transitando na Secretaria de Cultura, isso foi importantíssimo, né, a gente teve condições de ter acesso, né, a toda essa programação cultural que vai se estender por todo o ano de 2023. Uma das coisas que me chamou bastante atenção foi uma parceria com o pessoal de Martinho Campos, da Capoeira, que inclusive vai me ajudar para o meu terceiro livro, outro spoiler, que eles vão tratar também, além da dança da capoeira, vão falar também da língua da Tabatinga. Isso é fantástico. Né? Para mim é um dos projetos que mais me chamou a atenção nesse conselho. Bom, e tomar conhecimento disso, né? Ser um agente de multiplicação dessas ideias, dessas políticas, dar sugestões, né? Inclusive nós criamos um grupo de WhatsApp entre esses membros, que a gente pode compartilhar, falar um pouco da Lei Paulo Gustavo, que está sendo tão comentado ultimamente, com muitos recursos que chegaram, inclusive para Bom Despacho, dentro da área do audiovisual, né? Conhecer, reconhecer quem são essas pessoas que poderão, né, fazer uso desse recurso audiovisual. Lembrando que audiovisual não é só cinema, existe uma série de outras, né, artes que compõem esse segmento. Então, ou seja, nós estamos lá como representantes da sociedade civil, é importantíssimo isso, é importante que a cidade saiba disso, estamos também como canal, né, como fonte, inclusive, de buscar essa informação junto ao órgão público, que é a Prefeitura e sua Secretaria de Cultura e Turismo, né? Mas mais que isso, como representantes também das nossas áreas, nossos segmentos. Eu, na condição de vice-presidente, além, né, de representar a literatura, estou também tratando de fazer essa articulação e buscando com os demais membros trazer, né, e realmente buscar novidades dentro da área cultural em Bom Despacho. A cultura, por muito tempo, gente, ficou restrita a ser identificada por festas, eventos. E eu acredito, né, sonho e tenho certeza que o Vander também, os nossos artistas em geral, com a cultura fora da caixinha, né, que é a cultura na educação, na saúde, né, no desenvolvimento social, no desenvolvimento sustentável de uma sociedade. E é importante que a gente tenha em mente esses projetos que têm acontecido em nossa cidade. A cultura é uma área, né, que eu sempre mencionei, servidores que são peça-chave na nossa estrutura histórica, né, e também membros do conselho que sempre participaram ativamente. Eu quero destacar aqui, né, a minha amiga Joyce, que por muitos anos foi servidora da cultura e fez um trabalho maravilhoso. Quero destacar também a Bárbara Azevedo, né, Então, que fantástico. faz
né, um trabalho fantástico aí na secretaria, o Helder. Então, e quero parabenizar também a Rose, secretária, né, por estar à frente E a Graça desse trabalho. falando A Graça, né, que faz um trabalho fantástico, interracial, hoje, né, no desenvolvimento social, mas, como eu digo, essas áreas estão todas conectadas. E a gente tem que ter esse olhar e essa sensibilidade cultural de que a gente precisa falar de cultura cada vez mais para que a gente possa oportunizar um mundo melhor, com menos vulnerabilidade, né, e com mais dignidade para os nossos artistas que, por exemplo, em momento de pandemia, foram a classe mais prejudicada. E é sobre isso que eu queria falar, inclusive, já, né, do Roupa Suja de Confidente. E o tema da nossa live de hoje, né, que a gente chamou Roupa Suja se lança em casa. Por quê? Porque ele foi lançado em casa. Né? Durante a pandemia, em 2020, né, eu tive que fazer uso das redes sociais e contar com a parceria do editor para fazer essa distribuição e que ele chegasse às casas dos leitores que estavam confinados por motivo da pandemia. E agora, né, no novo momento, eu volto à casa, mas no sentido da casa Bom Despacho, né, onde a gente pretende, no próximo sábado, dia 15, fazer o lançamento da primeira reimpressão. Olha só, a primeira edição já está esgotada. Então, isso que a gente pode falar também daqui a pouquinho sobre isso, né, Ju? Você não tem ideia do quanto eu estou ansiosa para essa nova obra. Nova para mim, que eu não Sim, tive a oportunidade de adquirir, né, nesse momento em que você fez o lançamento em plena pandemia. Eu penso que a maior parte dos artistas, né, se voltou para um mundo dentro de casa cheio de não limites, né, para vencer esse momento tão dramático que a gente viveu na nossa história. a classe Né? artística nesse período. Então, é hora de nós resgatarmos isso aí. Com certeza. E neste sábado, gente, na parte da manhã, na Praça da Matriz, você que está nos acompanhando agora, você que vai nos acompanhar depois nessa live, tem a oportunidade de prestigiar os artistas de Bom Despacho, né, de dar um abraço, de dizer muito obrigado, porque eles mantêm a nossa cultura viva, e também de adquirir seus livros, com certeza com autógrafos. Eu já espero o meu, viu, Wanda? Uma frase. E agora sim eu deixo para você, né, para comentar mais sobre a obra Roupa Suja do Inconfidente. Né? Perfeito, obrigado. Bom, foi interessante você falar que nós vamos estar lá vários artistas, porque não só escritores, seremos 20 escritores, segundo informação obtida da Biblioteca de Bom Despacho, que estarão presentes lá nessa feira. Nós teremos também teatro, dança, música, rua de lazer, ou seja, diversas áreas, né, da cultura estarão lá presentes também. É importante reconhecer isso aqui nesse momento. Mas eu estarei lá então, como eu mesmo disse, né, lançando roupa suja, né, em casa. É até uma brincadeira, um trocadilho, que roupa suja se lava em casa, né? E aí eu quis trazer isso, se lança em casa, no sentido exatamente para poder fazer essa brincadeira. O que seria se lançar em casa? E por que lançar um livro que saiu em 2020 e agora está vindo de novo? Mas é porque em 2020, como eu comentei, antecipei, ele não pôde ser lançado. Na verdade, não houve. Eu tinha tudo programado, inclusive para Bom Despacho. Era dia 20 de março aqui em Belo Horizonte, na sequência Bom Despacho de 2020. E teve que ser cancelado por causa do decreto do isolamento da pandemia. E agora chegou a hora de nós, então, lançarmos Roupa Suja em casa. Né? Em casa, eu quero dizer, a minha casa, né? A minha casa da minha infância, da minha adolescência, onde eu vivi grande parte da minha vida. E é um enorme prazer, né, estar aí nessa feira e apresentando o livro que se chama Roupa Suja de Inconfidente. Não sei se dá para ver bem a capa dele. Né? E você deve estar curiosa para saber o que me inspirou, né? O que me Sim, levou a escrever esse livro, né? Quem são os personagens, né? Interessante que eu acabei de assistir hoje aquele filme que ganhou o Oscar, que é tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, uma coisa assim, no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? E que a história se passa numa lavanderia, né? De uma lavação de roupa suja também, né? E é interessante também que a personagem principal ela vive diversos personagens.
né? Ela consegue fazer até uma grande metáfora do multiverso, né? O metaverso, transitar em diversos universos e em cada um deles viver uma história. E é isso que está em Roupa Suja. Né? É um grande... São contos, né, aqui de vários personagens com quem eu convivi na minha infância, na minha adolescência em Bom Despacho, e que por muitos de nós eram denominados como doidos demais da conta. Né? A gente tem essa tendência em estigmatizar, em tratar o tema da loucura ou da sanidade mental como algo a ser discriminado. Né? E aqui é mais um grito de alerta para isso, de atenção, para que as pessoas possam olhar essas pessoas, né, com mais cuidado, né, e compreender os motivos que chegaram a levar a esse ponto da chamada loucura. Uma grande inspiração é a Anísia da Silveira, a psiquiatra. Inclusive, teve recentemente uma exposição dela no CCBB Belo Horizonte. A Regina Arbex, também é uma grande escritora que relatou o Diário de Barbacena, né, do Hospício em Barbacena. Então, eu sempre li muito. Né, a Maura Cansado também, uma nossa conterrânea de Bom Despacho. Eu li muito a respeito desse tema da loucura. Por quê? Porque eu tinha em casa um familiar que era internado em Belo Horizonte, no manicômio, e eu acompanhava esse ir e vir até esse manicômio em Belo Horizonte, né, com a minha tia, com a minha avó, e sabia muito bem da realidade deles. Então, além do meu tio, que está presente na obra, né, no capítulo Tio Doido, existem outros personagens que muitos de vocês, muitos de nós conhecemos aí de Bom Despacho, né? A Futrica, a Tinil, bom, enfim, não vou fazer spoiler aqui também, não, mas só dizendo que são pessoas com quem eu convivi que realmente me inspiraram, né? E o contato que eu tive com elas, né? O que é que eu vivenciei com cada um desses personagens é aqui escrito. Obviamente que não tem nenhum caráter biográfico, que eu não tenho nem argumentos para isso, mas a minha convivência, né? Eu tentei fazer numa ficção, aliás, o que é uma ficção, né? O que é uma verdade, né? Hoje a gente questiona muito essa questão até onde vai a verdade, até onde vai a ficção, né? Toda história é uma ficção. Então não poderia deixar de ser diferente, né? Todos esses personagens estão ali, contados, recontados, em verso e em prosa, por meio de contos, né? E trazendo um pouquinho essa história de cada um deles aqui para o Roupa Suja de Inconfidente. Que lindo, gente. Mais ansiosa ainda para ler depois de você compartilhar com a gente do que Obrigado. se trata Roupa Suja. E eu acompanhei um pouquinho de perto também essa história. Minha mãe também, ela foi enfermeira no São João de Deus, que antigamente funcionava uma ala só para tratamento, né, de manicômios, de loucura, né, como você se expressou. O Denis Mas está aí comentando com a gente, ó, dois talentos que têm contribuído sobremaneira para o desenvolvimento humanístico dos conteúdos da Central. obrigado, obrigado ao Denis. Mas falei e não contei o porquê de roupa suja, né? O grande fio condutor da história, das várias histórias de Roupa Suja e Confidente, é a roupa. Porque esses personagens, no meio de toda essa loucura deles, né, alguns deles se vestem esplendorosamente, como é o caso da Futrica, que inclusive, já vou dar o spoiler, porque é interessante, roubou uma calça minha. Tem isso no livro também. Tem aqueles que se despem da roupa, que é o caso da Tinil, você deve lembrar um pouco. Levanta a saia, Tinil. Então, aqueles que se despem, aqueles que se vestem e aqueles que se vestem qualquer roupa, no caso do manicômio, as roupas massificadas ali, né, nas lavações de roupa, né? E aqueles que se travestem, que eu não poderia deixar também de citar, né, o caso das travestis também em Bom Despacho. Então, é todo esse fio condutor, eu já estou dando uma explicada aqui um pouquinho aprofundada no tema, porque muitas pessoas me perguntam, mas por que roupa suja? Né? E aí o restante de por que roupa suja e por que tratar no tema de um inconfidente, aquele que não guarda segredos, vai ficar para quem lê o livro. Ah, com certeza eu vou ler ainda nas primeiras horas que eu adquiri, viu, Wanda? Eduardo está aí comentando os parabéns para a gente pela live. O Felipe está falando que você é uma figura internacional. Pronto. E assim a gente tem vários comentários muito bons. É muito forte essa tratativa que você abordou no livro, né? E assim
como a gente tem uma série, né, lançada pela Polícia Militar, que é a Segunda Pele, que retrata muito bem o que o policial é, né, debaixo da farda. Eu tenho certeza que todos nós, né, vamos viver um pouquinho da roupa suja, né, porque, enfim, todos nós temos algo, né, que nos faz diferente, muitas vezes nos incomoda, muitas vezes somos calados, né, por uma sociedade que vive em cima de padrões, né, e a maior parte das vezes quem faz a mudança acontecer são os que são taxados de loucos. Exatamente. Eu não queria dizer isso, não, mas você já está antecipando a conclusão. Só os loucos sabem. Tem até uma música, você já ouviu. Então, estou realmente muito emocionada, né, com essa obra, né, e esperando que o conteúdo realmente toque o meu coração, assim como pode durar o tempo de uma música. E agora eu quero que você fale um pouquinho dele e também fale quais são esses projetos futuros, né, que remetem à história da Tabatinga, nossa raiz negra viva, né, e cada vez mais necessária de se falar para a gente combater preconceito, racismo e mostrar que nós somos diferentes, mas somos todos iguais. Bom, o Pode Durar o Tempo de uma Música, ele teve lançamento em Bom Despacho, inclusive você participou, né? A gente teve o apoio da Credibon e da Ciprovan, a gente conseguiu fazer um lançamento bacana em Bom Despacho. Também foi levado para a feira literária, a primeira feira literária, né? E ele tem essa capa aqui, que você já antecipou também, né? Da ilustração da Michele Campos, uma amiga minha. Assim como do Roupa Suja também, a ilustração é do Carlos Caminha, dois artistas plásticos aqui de Belo Horizonte. Mas o Pode Durar o Tempo de uma Música é um romance que foi escrito durante a pandemia. E ele traz personagens, como eu falei agora há pouco, né, assim também, que são invisibilizados, né, um gari, uma faxineira, né, e eles saem do momento aqui em Belo Horizonte, eles se direcionam para o interior. Então há uma viagem ao interior. E esse interior, como não poderia deixar de ser, é Bom Despacho, né, onde eles encontram diversos outros personagens e aí um pouco também da história, desenrolar. Eu vou deixar também para quem lê o livro. Né? Mas aí vem aquela grande dúvida, por que pode durar o tempo de uma música? Né? Durante a feira literária em Bom Despacho, um garotinho que estava lá na feira olhou assim para o livro, olhou para a capa dele, aí eu perguntei para ele, você sabe quanto tempo que dura uma música? Aí eu vai falar, né? 4 minutos, 3 minutos, né? Ele virou para mim e falou assim, para sempre. Aí, poxa, uma criança que nem leu o livro, né, já me trouxe aqui uma resposta que eu esperava de tantos leitores, né, que tivessem feito uma interpretação deles, a sua interpretação, dentro da sua subjetividade, ele já vem me dar de pronto. É exatamente isso. Né? Então, num tempo em que a gente está na imediatidade, né, no curto espaço de tempo, do tempo preciso de uma live, né, falar em duração de tempo é muito relativo. E o tempo de uma música, aquilo que ecoa, que ressoa, que vai para sempre, que eterniza alguns momentos, e é esse o sentimento do amor que eu trouxe aqui nesse livro. E que eu queria que também os meus leitores captassem mediante a leitura dele também. Você já aproveitem, gente. No sábado nós vamos ter não só o livro Roupa Suja disponível para venda, mas também Pode Durar o Tempo de uma Música. Então, é momento de adquirir e prestigiar o nosso grande escritor e nossos grandes artistas de Bom Despacho. Obrigado. Mas você me perguntou de planos para o futuro, né? É importante falar disso também, porque a gente não para. Estou aqui e já me veio um outro insight, outra ideia, que eu estou exatamente tentando concluir o terceiro livro, que é um terceiro agora, um romance. Eu estava também trabalhando com um livro infantil, mas livro infantil é muito trabalhoso. Eu estou com esse livro infantil desde julho do ano passado. Né? E aí já trago um elogio aqui para todos os escritores infantis, que a gente vai ter o prazer também de ver alguns bons despachenses lá na feira literária. Então, o livro infantil eu deixei um pouquinho de stand-by. É um livro que trabalha as questões de verdade, mentira, fake news, para essas crianças também, sabe? Mas eu estou trabalhando agora, nesse momento, um romance, e eu queria já fazer, né, uma prévia, né, do que é que vem por aí nessa expectativa. Você já antecipou, que fala um pouquinho do ambiente de Tambatinga.
Sim, o livro começa a história dele na Tabatinga e vai mais além, porque ele tem uma questão do multilinguismo, né? Ele trabalha também, eu tenho no meu texto apresentado algumas palavras da língua da Tabatinga. Então, no contexto do livro, eu vou apresentar também várias. Já contei, eles são acho que deu mais de 40 palavras da Tabatinga que estão nesse texto, nesse livro, né? Talvez o leitor de fora não vá, né, saber o significado, né, o que é que significa aquela palavra. Eu estou pensando se a gente vai também anexar, até uma forma, né, de preservar a questão da língua, um dicionário anexo. Nós temos vários dicionários, então da Sônia Queiroz, que é uma estudiosa da língua da Tabatinga, do Benício também tem um dicionário já pronto aí também, acho que até no site da prefeitura nós temos acesso a ele. Mas, assim, a história começa na Tabatinga, de uma criança negra, né, como vários outros que eu convivi, pela proximidade, morar ali tão próximo, na Rua do Capivari, e se transforma. Então, ou seja, é uma criança que se transforma. Então, mais que falar em mudança de língua, em várias línguas, porque essa criança, no universo dela, da juventude, da maturidade, vai inclusive para outros países, né? Então, vem outras línguas incorporadas aí, mas há também que se falar de uma mudança, uma transição de corpos, e por que não falar em transição de gênero? Então, é o que eu poderia falar sobre o livro, mas vou ter que terminar, concluir e aguardar para fazer o lançamento dele quando for possível. Já esperamos, quem sabe, para a terceira feira literária. Sabe, 4, provavelmente. Leandro está dizendo aqui, parabéns, Wander, pela obra tão sensível. Numa sociedade que cada vez mais parece estigmatizar quem foge do padrão, o livro tem uma importância ainda maior. Isso falando de roupa suja. Que E a lindo. Estela, falando do seu primeiro livro, excelente livro. Beijos, Wander. Ah, obrigado, Stella. Obrigado, Leandro. Coisa linda. Cacá Araújo, já estou curiosa para o terceiro Aguenta, livro. aguenta mais um pouquinho. A gente fica curioso porque a gente ama, né? Uhum, Quem conta e reconta a nossa história, quem sonha um mundo melhor através da arte, perfeito. quem faz a vida acontecer, né? E essa Que live hoje, ela vai muito disso, né? Da gente trazer essa abordagem de sensibilidade para a nossa cultura, né? O que fazer, né, enquanto gestores, você que além de escritor, é gestor, para que a sim, sim. gente tenha uma cultura cada vez melhor. Falando um pouquinho sobre gestão, eu acho que é importante também, né? As pessoas podem perguntar, eu acho que é um momento adequado para falar sobre isso, né? Sobre apoio cultural. Né? Quando um ator ou um artista ou um escritor se dispõe a fazer e apresentar sua arte, ele sempre tem que contar com um apoio, né? Seja moral, seja espiritual, dos familiares e amigos, mas mais importante, financeiro. Né? Infelizmente, a gente vive num país que depende muito disso para poder realmente proporcionar, né, o lançamento de livros, né, o papel está caro, né, ou seja, os espetáculos estão com um custo alto de produção, então, ou seja, os músicos estão sofrendo com isso também. E é importante citar e falar, como gestor cultural, dessa necessidade de captar recursos. Né? Existem leis inclusive agora a Lei Paulo Gustavo vai proporcionar esse reforço, esse apoio também para os artistas do audiovisual, mas nós temos também que falar de outras leis e também de apoios da nossa cidade de Bom Despacho, como é o caso que eu tenho conseguido. Né? Lógico, não é fácil, né? Não é muito também, porque as empresas em Bom Despacho não têm ainda condições de realmente financiar ou até patrocinar o total, né, do orçamento de um livro, por exemplo. Mas eu tenho recebido apoio e tenho insistido para isso. Tá? Preparo projetos, tenho trabalho com isso, porque eles demandam informações, né? E nos dois livros, tanto no Pode Durar o Tempo de uma Música, que eu tive um apoio cultural da Citrovan, aqui eu já agradeço também a Rose, a nossa querida Rose aí da Citrovan, e da Cicobi Credibon, né? Tanto do Pedrinho, quanto toda a equipe lá do Márcio, o João Paulo, né, tem sempre acompanhado e prestigiados também. E agora, né, nesse lançamento da reimpressão do Roupa Suja de Confidente, novamente eu insisti no patrocínio, pedi de apoio, e estou tendo um apoio cultural da Cicobi Credibon. Então é importante falar sobre isso, porque a gente está aqui no papel de escritor, de ator, de autor, de artista, mas temos também que tratar da gestão.
né? E a cultura também se faz com fomento, com financiamento, com investimento e com patrocínio, por que não dizer? Com certeza. Eu quero aproveitar e agradecer aqui a presença da Joyce Jaciara, que eu Ela citei enquanto grande nome da nossa cultura, é uma pessoa que lutou muito para que a gente conseguisse fomentar os projetos, para trazer recursos, né, para todos os profissionais da arte. E temos aí também a presença da Gabriela, secretária de Educação, que bom. que tem feito uma jornada muito interessante, né, de projetos literários envolvendo as crianças, né, e os artistas da nossa cidade. Né? Ó, E você comentou aí sobre livro infantil, eu acho que eu ganhei um crédito aí. pois é, cadê Eu Amoras, né? Queremos é, também. ousei escrever, gente, um livro, né, infantil retratando a importância da prevenção do câncer infantil e também do diagnóstico precoce. Eu gosto muito de levar a minha parte de escrita, Vanderreu, que também tem desenvolvido um livro, você sabe bem disso, Sim. mas para motivar as pessoas a vencer os seus limites. Né? Belíssimo. Então, com certeza, brevemente também vocês vão contar com um lançamento aí de um livro muito bacana. E o Wander, com certeza, vai participar comigo aí desde o início dessa sementinha. O Vinícius, né, filho da minha querida Samira, tá aí, ó, muito É, legal ver esse grande esforço para valorizar a cultura de bom despacho. É essencial abordar esses temas, infelizmente polêmicos, em uma cidade cheia de estigmas. É verdade, né? Eu tô sim. falando que é o seu sobrinho, eu nem sei se é o Vinícius, filho da Samira, porque a imagem tá tão pequenininha. Não, eu não consegui ver aqui quem é. Não é difícil da gente ver, viu? Você tem outros elogios, temos muitos corações nessa live. A gente ama Bom, coração, é bom, literalmente. é verdade, aquece a nossa alma. E, Wander, eu sei que a gente teria aí uma noite inteira para comentar sobre arte, cultura, sobre como a gente pode promover a humanidade, né, através dessas iniciativas, né, que fazem a evolução ser construída aos poucos. Né? Yolanda está aí parabenizando você, a mim, muito obrigada. Bom, E eu quero te agradecer muito, né, por destinar esse tempo precioso para a gente falar dessa live, né, de um tema tão importante, não só para você, mas para a gente também, que é o lançamento aqui em casa, né, da obra Roupa Suja. E eu espero que você, com toda essa sensibilidade, nunca para de escrever. oh, E eu deixo aberto aí para suas considerações. ótimo. Eu queria, né, encerrar, além de agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre literatura, sobre meus livros. O Roupa Suja e Confidente, ele realmente é o meu primeiro livro, é aquele que realmente aquece meu coração. E ele tem vários contos, mas além dos contos, ele tem poesias. E pouco se fala das poesias, e elas são fundamentais para a compreensão, né, de cada uma daquelas características que eu citei ali dos personagens. E eu queria me permitir fazer a leitura de uma poesia daqui do livro. Posso, Ju? Claro que sim. É uma poesia até bastante antiga, ela veio ao livro, mas ela foi escrita provavelmente há uns 15 anos atrás, e ela é uma construção coletiva. E eu me permiti ler ela justamente por isso, que também é um diálogo entre três pessoas. Eu vou não vou falar o nome das pessoas aqui não, mas quem for ler o livro vai ver depois também. E ela se chama Papoema. Olha que coisa interessante, um papo poema, como esse que a gente teve aqui hoje, né, que eu considero como totalmente poético. Acontece que a felicidade, já manjei, ela se atavia toda de poréns, de tempo e do vento. Ocorre que a abelha, tonta de tanto manjar pólen, se atrevia em dizer que a felicidade mora dentro de uma flor de laranjeira, perfumada e passageira. Com a abelha e não abro.
declarou a planta carnívora. Coitada dela, assim inerte, à beira da morte, num quadro vegetativo, só lhe restou sonhar com um sapo, uma vez que do príncipe nunca foi presa. É muito forte. O livro é forte. Muito, né? E é esse o Gente, propósito, que as pessoas possam se aprofundar nesse tema da loucura e do sofrimento das pessoas que convivem com essas peixes, nesses estereótipos de insanidade mental. maravilhoso. Gabriela está aí comentando, espetacular. Parabéns pela Obrigado, iniciativa. obrigadíssimo. Gente, terminando essa live hoje, emocionadíssima. Eu tenho certeza que o seu livro ele vai tocar muitas vidas por onde passar, seja dentro de casa, seja fora de casa. Essa é a sua essência. A Fátima está dizendo aí para nós, obrigada, linda poesia. Obrigado, Fátima. A leitura, gente, é a única expressão mais singela da arte que nos faz viajar por entre épocas, entre gerações, entre vidas. E eu sou muito grata a todos os artistas, né, sobretudo aos que escrevem, porque a gente realmente é tocado no mais profundo da nossa alma. Então, um beijo para você, Wander. Muito obrigada. Beijo para Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa noite, né, e dizer que na terça-feira que vem tem mais live da Ju, sempre com um tema diferente. vocês. E reforçar o convite para sábado de manhã, vocês irem prestigiar os nossos artistas na Praça da Matriz, na segunda-feira literária. De 9 ao meio-dia. É isso aí. Um beijo. Beijo, Fiquem gente. todos com Obrigado. Deus. Amém. Boa noite. Live vai ficar gravadinha aqui, viu, gente? Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, gente.